Hoje, vamos tomar um tempo para refletir sobre a vontade de Deus com o sermão intitulado O Poder da Obediência. Nos 66 livros da Bíblia, há muitos ensinamentos sobre o poder e a capacidade de obediência que o Pai Celestial e a Mãe Celestial nos ensinaram. Deus também disse que Ele revelaria e daria a conhecer todos os seus segredos ocultos àqueles que o obedecem absolutamente. Além disso, Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre aqueles que lhe obedecem. Assim, a obediência à palavra de Deus pode ser vista como um ato de fé, que se torna possível apenas quando há absoluta fé em Deus. Todos têm seus próprios pensamentos, suas próprias crenças, sua própria teimosia e direções que preferem tomar. Porém, devemos mais uma vez gravar em nosso coração que todas as direções dadas por Deus são decretos que preveem o futuro e nos guiam, nos levando à pergunta: por que devemos viver uma vida de absoluta obediência à vontade de Deus? Hoje, vamos descobrir a resposta através dos ensinamentos da Bíblia. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, o que eles devem deixar, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Foi dito que todos os seres humanos são criaturas com a habilidade de pensar. Porém, a obediência a Deus só pode ser alcançada quando abandonamos os nossos próprios pensamentos. Ao deixar nossos pensamentos, não se trata apenas de descartá-los, mas devemos fazer isso com fé. Quando temos fé em Deus e confiamos em Deus, podemos abandonar a nós mesmos e nos esvaziar, não é mesmo? Vejamos o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Em outras palavras, voltem para Deus, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O caminho para o reino dos céus, chamado salvação, que Deus estabeleceu, é diferente da maneira como os humanos pensam. O caminho do Egito para Canaã, que Deus guiou os israelitas, era diferente do caminho que os israelitas queriam seguir. Porém, no caminho que Deus guia, Ele incorporou muitos elementos que as pessoas nunca poderiam ter pensado. Da mesma forma, já que Deus diz no caminho para o reino dos céus que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, o que devemos fazer? Através da Bíblia, Deus nos ordena ser obedientes a todos os seus ensinamentos e seguir fielmente toda a sua liderança. Vamos continuar com o versículo 9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Como são eles? Mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. O que acontecerá com a palavra de Deus? Ele disse que certamente seria cumprida, a palavra que sair da minha boca realizará o que eu desejo, e prosperará naquilo para que a designei. Isso é o que a Bíblia diz. Já que Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, no final, quais pensamentos devemos seguir e quais resoluções e decisões devemos obedecer com um coração que diz, Amém? Há muitas vezes em que os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos são diferentes. Não é apenas uma ou duas vezes. Sempre que isso acontecer,
devemos nos perguntar: o que Deus pensa sobre esta situação? Qual intenção Ele tem? O que Deus considera ser o maior valor? Vamos nos esforçar para sempre manter essa passagem e esse aspecto em mente para que todos nós possamos seguir Deus para o reino dos céus. Se eles tivessem sido instruídos a deixar o Egito e ir para a terra que mana leite e mel por conta própria, provavelmente não teriam escolhido o caminho do deserto. Eles provavelmente teriam tentado ir à terra de Canaã através de um oásis, onde havia água abundante, muita comida e um lugar onde muitas pessoas viviam. Porém, o plano de Deus era muito melhor do que qualquer plano que eles pudessem ter. Os pensamentos de Deus estão em um plano muito mais elevado do que os pensamentos humanos. Onde está escrito que reside a razão? Se vermos Isaías, capítulo 46, podemos encontrar rapidamente a resposta. Vamos ver Isaías, capítulo 46, versículo 10. Em Isaías, capítulo 46, versículo 10, Deus diz que desde quando Deus nos diz o que há de acontecer, o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também. O que ele fará? O cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Já que Deus vê o fim desde o princípio, devemos receber a sua liderança. No processo pelo qual estamos passando atualmente, às vezes pode parecer que não há esperança, mas apenas trevas por causa da falta de água e de comida. Mas Deus guia seus filhos, prevendo um resultado. Contanto que não murmuremos, reclamemos ou percamos a fé em Deus durante o processo, nunca deixaremos de entrar no eterno reino dos céus. Assim como Josué e Caleb conseguiram a terra de Canaã, certo? Nós com certeza podemos conseguir. Porém, se os pensamentos humanos continuarem intervindo, isso realmente será um grande problema. Os guerreiros de Gideão eram poucos para lutar contra os 135.000 soldados inimigos. Foi nosso Deus quem enviou 22.000 dos 32.000 militares de volta para casa, deixando apenas 10.000. O que vocês acham desse método? Se apenas seguirmos Deus, podemos alcançar a vitória. E se Gideão tivesse dito a Deus, Deus, isso é absolutamente impossível. Mesmo com nossos 32.000 soldados, ainda não somos o bastante. Ao contrário, por favor, nos dê mais soldados. Se fosse de acordo com o raciocínio humano comum, todos naturalmente teriam pedido por isso. Porém, Deus disse, envie de volta os 22.000. Eu não preciso dos que já estão com medo. Eu estou comandando este exército e o liderando. Envie de volta aqueles que ainda não acreditam em mim e estão tremendo de medo. 22.000 foram enviados de volta. Mesmo assim, apenas cerca de 10.000 pessoas que aparentavam ter uma fé corajosa permaneceram. Mesmo com 10.000 pessoas, poderia haver algum espaço para desenvolver várias estratégias. Mas Deus ainda disse, ainda é muito, reduza esse número também. Gideão deve ter ficado perplexo. Se Gideão não tivesse fé em Deus, confiando apenas no raciocínio humano, ele nunca teria conseguido tomar a dianteira naquela batalha como comandante ou capitão. Ele pôde se envolver nessa batalha apenas porque acreditava que o próprio Deus os guiaria e lhes daria a vitória. Faça-os descer às águas e os faça beber até se saciar. 10.000 pessoas beberam a água. Deus discerniu quem cederia e quem permaneceria até o fim ao observar como eles bebiam a água.
e disse: apenas 300 homens são necessários para essa guerra. Derrotar 135 mil soldados inimigos com apenas 300 soldados é realmente uma tarefa difícil. Não era como as guerras modernas que usam armas de destruição em massa. Nos tempos antigos de batalhas de força contra força, isso teria sido totalmente inconcebível. Por favor, pensem no poder da obediência de Gideão, sua fé absoluta e adesão à palavra de Deus, enviando 9.700 deles de volta para casa e mantendo apenas 300 dos 10.000. Isso não levou, ao final, ao incrível resultado de resgatar Israel de Midian e libertar os israelitas da opressão e escravidão dos midianitas? Irmãos e irmãs, o poder da obediência sempre leva a um bom resultado. Isso porque Deus vê o resultado e realiza cada obra de acordo com ele. Deus vê o nosso futuro e nos guia, enquanto muitas vezes olhamos apenas o presente. Ficamos excessivamente preocupados com o presente e não olhamos para o futuro. Assim, o que nos é dito para fazer? Nos é dito para seguir onde quer que Deus nos guie. A Bíblia nos diz que os filhos que seguem incondicionalmente onde quer que Deus guie são aqueles que serão salvos nos últimos dias. Confiem absolutamente apenas em Deus, então vocês poderão participar da glória. A Bíblia nos desperta para essa verdade. A Bíblia nos diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem. E Ele desperta aqueles que lhe obedecem para os mistérios de Deus e os capacita a entender até os seus profundos mistérios. Já que Deus vê o fim desde o princípio e nos faz conhecer todas as coisas que ainda devem se cumprir, devemos aceitar completamente e crer absolutamente nas decisões e julgamentos de Deus, não devemos? Portanto, Deus sempre realiza obras incríveis com obediência. Se continuamente colocarmos nossos próprios pensamentos, dizendo, isso é o que eu acho, não poderemos ter sucesso ou concluir o Evangelho. Devemos sempre perguntar, qual é a vontade de Deus? O que Deus pensa? Deus quer mais de 32.000 soldados ou Ele quer reduzir o número de soldados? A vitória ou derrota depende inteiramente da vontade de Deus. Devemos crer nisso. Mesmo que sintamos que nos faltam muitas coisas no momento, Deus tem trabalhado ativamente para garantir que toda a humanidade possa ouvir as boas novas do Evangelho de Deus por todos os meios possíveis. Creia no resultado e prossiga diligentemente com sua fé. Esse não é um pedido de Deus? No Evangelho de João, capítulo 2, vamos examinar como a obra da obediência acontece através do exemplo que foi mostrado no banquete de bodas. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ela disse aos servos, tudo o que Jesus disser a vocês, façam exatamente como ele disse. Versículo 6.
Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aqui, podemos ver que Maria, que era a mãe de Jesus, instruiu os servos: faça tudo conforme ele disser. Como resultado da obediência à sua palavra, Deus concedeu a eles a oportunidade de testemunhar a sua obra milagrosa de transformar água em vinho. Há muitos aspectos. O poder da obediência pode ser visto na história de Pedro, assim como no ministério dos discípulos. O caso de Pedro é muito conhecido, não é? Vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 5. A obediência produz grande força. A obra da salvação de Deus pode parecer insuficiente da perspectiva da aritmética humana e de cálculos. Porém, se Deus declarou: esse evangelho será pregado ao mundo inteiro, então está garantido que ele realmente será pregado ao mundo inteiro. Vocês devem prosseguir com esta missão com fé. Vamos aprender sobre o poder da obediência através de Pedro, indo para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, esse é Simão Pedro, certo? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Como podemos ver aqui, depois de Pedro ter passado a noite toda sem pescar um único peixe, ele foi ordenado a ir ao mar profundo e lançar as redes. Fazendo isso, ele foi capaz de encher 2 barcos com tantos peixes que eles começaram a afundar. Esse evento incrível aconteceu. Através da experiência de Pedro e do milagre nas bodas de Caná, Deus gradualmente revelou que, quando obedecemos a Ele em vários aspectos de nossa vida diária, o poder espiritual e os milagres podem acontecer. Vamos confirmar mais uma vez que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Vamos abrir o livro dos Atos, capítulo 5. O poder da obediência baseado na fé nos permite obedecer a Deus com alegria e disposição, não é mesmo?
É realmente difícil experimentar o poder de Deus se a obra for feita com relutância ou por compulsão. Com um coração alegre, vamos acreditar que o pai e a mãe viram o fim desde o princípio e assim ordenaram o que é melhor para o nosso futuro. Se procedermos com essa crença, certamente poderemos receber belos e graciosos resultados. Vamos ver o livro dos Atos, capítulo 5, versículo 28. Capítulo 5, versículo 28. Dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer. A quem devemos obedecer? A Deus do que aos homens? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aqui, no versículo 32, o que diz que Deus dá àqueles que o obedecem? Deus diz que o Espírito Santo não é dado a qualquer um, mas àqueles que sabem obedecer e seguir todos os ensinamentos da Palavra de Deus. Se desejamos ser revestidos com o poder do Espírito Santo, devemos acreditar no poder da obediência acima de tudo. Deus vê o nosso futuro, sabe o começo e o fim deste mundo, o governa e o opera. É por isso que Deus coloca a nós, seus filhos, no lugar mais correto, seguro e apropriado. Através de Deuteronômio, capítulos 8 e 28, podemos entender que Deus, às vezes, nos faz passar fome e, às vezes, nos torna mais humildes do que os outros. Através da jornada de nossa fé no deserto, Deus nos ensinou a expulsar todos os espíritos maus e orgulhosos e a cultivar um coração humilde e gentil, junto com a fé que o compreende e entende corretamente. Não devemos pensar: eu acredito em Deus, então, por que a vida que me é dada é tão desafiadora? Por que é tão cansativa? Por que é tão difícil? No lugar de pensar dessa forma, devemos nos perguntar: qual é a intenção de Deus ao me dar esse tipo de vida? O que Ele quer que eu compreenda? Que parte eu preciso aprender? Isso é o que todos os membros da família de Sião devem pensar primeiro. Vamos ver outro versículo em Romanos. Vejamos a Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 13. Romanos, capítulo 6, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Devemos dedicar todo o nosso corpo, mente e alma a Deus como instrumento de justiça. Vejamos o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Em Romanos capítulo 6, Deus nos ensina que nos tornamos escravos daquele a quem obedecemos, seja escravos do pecado ou da obediência,
e que nós, tendo fé em obediência a Deus, não somos mais escravos do pecado, e sim, feitos servos da justiça segundo a vontade de Deus. Por isso, a Bíblia explica que, embora tenhamos sido escravos do pecado, Deus nos concedeu liberdade do pecado através da justiça. Pelo resto do nosso tempo, vamos fortalecer firmemente a nossa fé em Deus, onde quer que o Pai e a Mãe nos guiem. Se é algo que Deus permitiu ou Sua palavra, devemos nos esforçar para obedecê-la, seja a palavra dada nas bodas em Caná, ou a palavra dada a Pedro que estava pescando nas praias do Mar da Galileia. Assim como Deus disse a Gideão, se Deus nos disser para mandar para casa todos aqueles que estão tremendo de medo dentre os 32.000, nós também devemos estar dispostos a alegremente deixá-los ir conforme as instruções. Já que o Senhor disse que até os 10.000 restantes são muitos, o que eu devo fazer? Desça às águas e os faça beber. Depois de observar como eles bebiam a água e seu comportamento, Deus disse: eles têm fé nas circunstâncias atuais, mas podem sucumbir em situações desafiadoras. Mandem todos eles de volta para casa. Ao fazer isso, verificou-se que 300 pessoas permaneceram. O poder da obediência inevitavelmente levou a bons resultados. Portanto, está escrito na Bíblia que quando a nossa obediência for completa, o que ele deve fazer com cada ato de desobediência? Ele disse que os puniria. Visto que a nossa obediência ainda parece não ser refinada, incompleta e imperfeita aos olhos de Deus, podemos ver que Deus ainda não julgou aqueles que desobedecem. Isso implica que ainda há muito a melhorar em nossa obediência que está faltando e é insuficiente quando Deus nos vê. Vamos realmente nos tornar aqueles que podem conduzir toda a humanidade ao caminho da salvação através do poder da obediência. Hoje, nós lemos novamente a palavra de Deus com o propósito de obedecê-la, para seguir a vontade de Deus, ou seja, seus ensinamentos. Deus nos instruiu a ficar longe de todas as coisas desagradáveis e más e seguir seus ensinamentos de bondade. Portanto, não importa o quanto as coisas más possam agradar aos nossos ouvidos e deleitar o nosso coração, devemos estar dispostos a abandoná-las todas quando Deus disser, abandone-as. Isso não está escrito em Jó capítulo 22? Deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Está escrito, lançai os vossos tesouros no pó, e então o Todo-Poderoso será o vosso tesouro. Podemos ainda estar segurando certas coisas, pensando, seria bom manter pelo menos isso. Se há elementos em nossa fé que não se alinham com a vontade de Deus enquanto ainda vivemos neste mundo, vamos jogá-los fora completamente para que possamos ter o perfeito Espírito de Deus envolvendo nossas almas. Além disso, Deus concederá inspiração genuína às nossas almas, permitindo-nos renascer como seus mensageiros que poderão espalhar as boas novas para toda a humanidade. Através dos 66 livros da Bíblia, descobrimos que Abraão, Noé, Moisés, Josué, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e o apóstolo João receberam suas bênçãos através do poder da obediência. Todos os heróis da fé na Bíblia recorreram a Deus através do poder da obediência e sempre viveram vidas vitoriosas na verdade, com fé em Deus. Tudo porque eles acreditavam plenamente em Deus, que conhece o fim desde o princípio. Eu espero que todos os filhos de Sião também sigam fielmente o Pai Celestial, An-San-Rom, e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que vieram a esta terra para salvar a nós, seus filhos, nesta época.
Enquanto obedecemos completamente aos seus ensinamentos, vamos encontrar todos os nossos irmãos e irmãs perdidos e, com certeza, retornar ao nosso eterno lar celestial. Acima de tudo, já que estamos pregando o Evangelho com um coração de obediência à palavra de Deus, não tenho dúvidas de que receberemos grandes bênçãos. Que todos graciosamente espalhem as notícias do Evangelho dentro do amor e das bênçãos derramadas sobre nós pelo Pai e pela Mãe. Já que Deus que disse, lançai as vossas redes, agora também nos ordena pregar. Vamos pregar com zelo. Eu peço que todos os membros da família de Sião se encham de alegria através da obediência à palavra de Deus e desfrutem dos lindos e graciosos resultados do Espírito Santo. Que vocês tenham muitas experiências lindas. Deus sempre ajuda seus filhos obedientes que se esforçam para compartilhar o santo amor do Pai Celestial e da Mãe Celestial, porque eles estão obedecendo a palavra. Eu peço que vocês se tornem os filhos de Sião que podem lindamente entregar o Evangelho a todos que vivem no mundo, crendo que Deus sempre nos ajudará. Vamos crer firmemente que o Espírito Santo está sempre com aqueles que são obedientes. Esperando que vocês tenham recebido graça, eu gostaria de concluir o sermão. Obrigado.